Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, então hoje temos aula de História e Geografia, não é mesmo? Para dar início, eu vou passar as páginas da atividade de casa, tá certo? Então, a atividade de casa hoje foi no caderno de atividades, página 2 e página 3 de Geografia. Então, a gente vai acompanhar agora. Vamos lá fazer a leitura? Aqui, ó, bons hábitos, bons costumes e boa alimentação, na página 2 de Geografia, tá? Tem assim, os ritmos da natureza e a vida das pessoas, o dia e a noite. Na primeira questão, Emília sempre faz sua lição de casa durante o dia, logo depois de almoçar. E você, costuma fazer sua lição de casa de dia ou de noite? Assinale com X. Então, quem realizar as atividades durante o dia, marca o X no primeiro quadradinho, e quem for durante a noite, no segundo, tá certo? Na segunda questão, uma das tarefas de casa da Emília era sobre como podemos diferenciar o dia e a noite. O que você responderia? Utilize o espaço abaixo para sua resposta. A gente vai desenhar a resposta. Como é que a gente sabe que está de dia e como é que a gente sabe que está à noite? Então, vocês vão desenhar nessa segunda questão, divide esse quadradinho no meio e desenha um lado sobre o dia e o outro lado sobre a noite, tá certo? Indo para a próxima página, na terceira questão. Outra tarefa de casa da menina tinha como objetivo saber se ela era capaz de identificar os acontecimentos do dia e da noite. Ajude Emília escrevendo D para dia e N para noite. Então, aqui a gente tem várias atividades, certo? No quadradinho, a gente vai colocar o D para aquilo que acontece durante a noite. A gente vai colocar o N para o que acontece durante a noite. E o D para o que acontece durante o dia, tá certo? Temos aqui a lua surge, você vai à escola, as estrelas aparecem, podemos tomar banho de sol, o céu fica claro, tudo fica escuro, as luzes são acesas e a maioria das pessoas realiza suas atividades. Então, você vai ler cada um devagarzinho e vai me dizer, ocorre de dia ou à noite, tá certo? Para completar, a gente tem a quarta questão. Sol ou chuva? Enquanto Emília fazia a lição de casa, olhou pela janela e viu este céu. Olha só. O que Emília poderia concluir sobre a possibilidade de chuva nesse dia? Será que esse dia vai chover ou não irá chover? E por quê? Aí você vai me dar a resposta olhando de acordo com a imagem, tá certo? Letra B. Qual elemento presente no céu confirma a sua resposta anterior? Então, o que é que você olhou no céu que confirmou a sua resposta da letra A? Aí você vai escrever para mim, tá certo? E essa foi a atividade de casa. Hoje só tivemos atividade de casa de geografia, tá certo? Então vamos lá para a de classe no nosso manual. No manual do aluno, na página 12. Manual do aluno, página 12. Temos assim. Emília contou às amigas que sempre viaja para uma cidade no sul do Brasil, que faz muito frio em determinada época do ano. Veja as imagens que ela mostrou às amigas desse mesmo lugar pelo celular, tiradas em dois momentos diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, imagem 1. Esse é o Jardim Botânico, que é localizado lá na cidade de Curitiba. E aqui a imagem 2, é o mesmo local, tá certo? Só que em momentos, ou seja, épocas do ano diferentes, tá certo? Qual é a diferença que a gente consegue perceber? Na primeira, a gente tem um campo muito mais florido, as árvores aqui atrás são super verdes. Já no segundo, a gente não encontra essa mesma variedade, não é mesmo? Então, vamos lá. Ao longo do ano, a passagem de um lugar se modifica de acordo com as estações do ano. Então, nós temos 4 estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno.
Então, temos aqui algumas imagens para ilustrar, olha. A primavera, as flores brotando, o verão, quando faz muito calor, não é mesmo? O outono, quando as folhas estão caindo das árvores, e o inverno, quando faz aquele frio, não é isso? Então, virando para a próxima página, tem assim. Agora, observe novamente as fotos mostradas por Emília, as amigas, na página 12, que a estação do ano pode representar. Então, essa imagem 1 que eu tenho aqui, qual é a estação do ano que ela pode ser? Aí você vai escrever para mim lá. E essa segunda imagem, qual é a estação do ano que ela pode ser? Aí você escreve, tá certo? Eu tenho certeza que vocês já sabem. As estações do ano também determinam o período de chuva ou de seca de um lugar. Marina tem muita razão, não é mesmo? Observe essas imagens. Aqui, ó, região do Pantanal, em Mato Grosso. A quantidade de chuvas no verão é maior que no inverno, que é seco. E no período das secas, que as estradas são mais adequadas para a movimentação de pessoas nessa região. Olha aqui a diferença de um lugar ao outro, vocês estão vendo? Qual é o elemento da natureza que a gente pode encontrar aí que diferencia, ou seja, que influencia no ritmo das pessoas que moram lá? O que é que eu tenho de diferente da imagem 1 para a imagem 2? Qual é esse elemento da natureza? Aí você vai escrever nessa linha lá na sexta questão, tá certo? Na sétima, pesquise com o seu professor para saber quando, no lugar em que você mora, chove mais e quando é mais seco. Mais seco é no período do verão. Então, o mês mais quente normalmente são entre dezembro até março, sendo fevereiro um pouco mais quente. E o período de inverno é o período que mais chove, não é mesmo? Então, o mês que mais chove aqui é no mês das férias, ou seja, o mês de julho. Ok, gente? Então, aqui nessa sétima questão, vocês vão colocar os meses que faz mais calor e o mês que mais chove. Ok? Então, vamos lá agora para história. Concluímos o manual de geografia. História no manual na página 11. Outros tipos. Eu tenho que colocar aqui, página 11. Outros tipos de comemoração. Lembra que semana passada a gente viu um pouco sobre a festa junina? Hoje a gente vai ver um pouco mais. Então, aqui, ó, além das festas juninas, existem outras datas festivas em todo o nosso país. Olha aqui, eles estão de frente a um calendário. E Ita está dizendo o carnaval, o dia do folclore, o dia da independência do Brasil e o Dia da Consciência Negra são exemplos de festividades nacionais. Então, aqui, a gente tem o Carnaval, o Dia do Folclore, o Dia da Independência, não é mesmo? Todas essas festividades que ele está falando, a gente também tem, certo? Então, vamos lá. Emília e Ita tem razão. Essas festividades contam com a participação da população e muitas vezes com o apoio do próprio governo. Aqui abaixo eu tenho 4 imagens dessas comemorações. A primeira, ó, comemoração do Dia da Consciência Negra, na Serra da Barriga, no Alagoas. Foto que foi tirada em 2015. Então, nessa primeira imagem, eles estão comemorando o Dia da Consciência Negra. Na segunda, olha, o desfile 7 de setembro. O que é comemorado no dia 7 de setembro? A independência, certo? Então, tem aqui o desfile. Desfile de carnaval, na terceira imagem logo abaixo, ó, no Sapucaí, Rio de Janeiro. Então, aqui a gente está vendo uma imagem de um desfile das escolas de samba em 2015, tá certo? E a festa do boi caprichoso em Parantis, que é a nossa última imagem. Então, aqui nessas imagens representam algumas festividades nacionais que a gente tem. Vamos para a próxima página. No município onde você mora, costuma haver comemorações desse tipo? Se sim, você participa com sua família, a gente tem essas comemorações. Vocês participam? A família de vocês também? Lembrando que a primeira e a segunda questão não é obrigatório escrever, tá certo?
temos um balãozinho de fala ao lado das duas. Você considera importante esse tipo de comemoração? Por quê? Ok? Compreendendo documentos ainda na mesma página. Uma das datas preferidas de Marina para a comemoração na escola é a do Dia da Consciência Negra, que acontece em 20 de novembro. O objetivo dessa data é lembrar a resistência dos africanos à escravização no Brasil e a luta contra o preconceito racial no nosso país. Veja o que diz a lei que deu origem a essa data comemorativa. Então, a gente vai fazer a leitura da lei aqui, ó, artigo 1º, nesse quadradinho rosa. É instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares. Alguém sabe quem foi Zumbi dos Palmares? Não? A gente vai ver agora. Diga não ao preconceito. Olha só a imagem de Marina. Na página 13 tem aqui, ó. Vamos entender melhor quem foi Zumbi. Pesquise com seus colegas e o professor quem foi essa personagem da história brasileira e qual é a sua importância para a luta dos negros pela liberdade. Depois eu escrevo um pequeno texto sobre o que descobriu. Então, Zumbi dos Palmares, ele foi o Quilombo das Palmares, um líder que estava à frente em relação aos negros criarem a sua independência e fugirem da escravização, certo? Então, pesquisando um pouquinho, a gente pode falar sobre ele. Ok, gente? Nessa página 13, a gente só foi até essa questão. Aqui abaixo temos, somos diferentes, mas iguais, porém a gente não iniciou ainda, tá certo? A gente parou na questão de pesquisa sobre Zumbi. Isso no nosso manual de história. Ainda fizemos uma questão no nosso caderno de atividades de história. Então, aqui, ó, na página 3, lembra que semana passada a gente completou a segunda e a terceira questão? Essa semana a gente vai completar a quarta questão. Na escola de Anitta, há um calendário com muitas comemorações e eventos. Veja a imagem a seguir que representa uma delas. Nessa imagem aqui que a gente está observando, que festividade, que evento é esse que está ocorrendo? É uma festa de família, um sarau musical, uma gincana, festa junina, mostra cultural ou carnaval. Então, você vai marcar o X na imagem que está sendo representada, tá certo? Lembrando novamente que a atividade de casa hoje foi apenas de história, tá certo? Não, de geografia, não tivemos de história, ok? Então, até semana que vem.